O amor que temos uns pelos outros, mas também um momento muito especial de mostrarmos o quanto nós somos gratos pelo preço que o Senhor pagou naquela cruz, enviando o seu Filho para morrer por nós. Nós te agradecemos porque sabemos que os frutos daquela morte é manifestado em nossas vidas e nós podemos desfrutar da graça do Senhor, favor não merecido, que o Senhor deu para nós através do seu Filho. Nós te louvamos e te agradecemos por essa presença tão gloriosa nesse lugar, pelo magnífico Espírito Santo, pelo soberano, aquele que criou todas as coisas sob a tua palavra, está aqui em nós, está nesse lugar, está em cada um de nós, e é o mestre, o ensinador, aquele que nos ensina, exorta, consola, edifica. Nós cremos que o Senhor nessa noite vai falar conosco poderosamente. Abra os nossos ouvidos espirituais para o Senhor de nosso Pai e o Pai que está no céu. Por isso nós te louvamos e cremos que não tem ninguém aqui preso mais. Todos nós já fomos livres para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Toma seus assentos. Obrigado ao grupo de louvor. Aleluia. Seu coração está pronto para ouvir algo precioso da parte do Senhor? Amém? Glória a Deus. O pai sempre tem desejo de ensinar os seus filhos. E ele capacita, às vezes a gente vai entregando a vida da gente para o Senhor, e ele vai nos capacitando para revelar o seu filho. Quanto mais a gente entrega, mais ele revela para a gente os segredos. E eu sei que tem segredos que nós ainda não sabemos e vamos descobrir hoje. E vamos entender bem o que o Senhor quer das nossas vidas. Antes de eu pedir para você abrir a sua Bíblia, eu quero dizer algo para vocês entenderem para onde essa mensagem vai. Aonde é que o Senhor quer falar conosco? Ele só falou para mim aqui agora. Eu estava sentado ali e ele começou a me passar direções. Você pode me dar um pouquinho de retorno aqui? Senão eu acho que eu estou meio surdo aqui, falo alto demais e vai agredir vocês aí. Eu fico imaginando quando Jesus melhorou. Eu fico imaginando quando Jesus começou a chamar os discípulos. Ele saiu, foi batizado nas águas e depois jejuou por 40 dias e 40 noites. E aí ele saiu chamando os discípulos. Ele passou e viu pescadores e ele disse: "Vem após mim, e eu vou te fazer pescador de homens." Aqueles discípulos deixaram as suas redes, seus barcos e seguiram Jesus. Ele passou na coletoria de impostos, tinha um homem cobrando impostos, ele passou e disse: "Venha." Aquele homem deixou, sabe o que ele deixou? O emprego dele, uma posição social muito boa. Ele deixou tudo porque ele viu algo nesse venha de Jesus. O venha de Jesus é um venha diferente de todo venha. Ele viu um homem que estava orando debaixo de uma figueira e chamou ele, e ele seguiu. Todos que ele chamou, com exceção ao jovem rico, todos seguiram ele. E eu queria descobrir o que fez com que aqueles homens largassem as suas ocupações, os seus afazeres, deixasse tudo que era precioso, que é precioso para um homem, está lá ganhando o seu pão. Eu vou pegar Pedro, que eu estudei mais sobre ele, um homem casado, devia ter filhos,
A sogra dele morava com ele. E por incrível que pareça, eu estive lá em Jerusalém, na casa de Pedro. A casa de Pedro dá 30 metros da beira da água. Ele morava na beira da água, na beira do mar da Galileia. Tudo que ele gostava de fazer era pescar. Ele tinha o barco dele de pesca, ele tinha as redes dele, ele tinha tudo. E Jesus passa por aquele homem e disse: venha. Simão largou o barco, largou as redes e seguiu Jesus. E eu querendo descobrir o que esses homens viram. Para no primeiro venha, eles deixar tudo e seguir Jesus. Porque comigo não foi no primeiro venha. Comigo talvez foi no 1 bilhão de venha de Jesus que eu decidi realmente deixar tudo e seguir Ele. Lá na frente ele encontra um homem chamado Saulo. E também chama para esse homem e fala: venha. E esse homem era rico, esse homem era fabricante de tendas, deixou tudo e seguiu Jesus. O que eles viram? O que será que eles viram? O que será que eles viram não só para seguir Jesus? O que será que eles viram andando com Jesus por 3 anos e 6 meses? Eles andando com Jesus, o que eles viram para Jesus ir embora e eles continuarem a mesma missão, sabendo que teria a mesma morte que teve o seu Senhor? O que eles viram que eu ainda não vi? Porque se falar hoje, se mandar eu para a China, onde não pode pregar o Evangelho, e falar para mim: você vai pregar o Evangelho aí? Essa semana eu estava perguntando para mim: será que eu tenho coragem de pregar, sabendo que eu vou ser enforcado em praça pública? Será que eu tenho coragem de ir pregar lá? Você, se mandasse você como missionário para a China, aonde não pode pregar, lá para o Iraque, aonde não pode pregar o Evangelho, será que você iria? Assim, uma verdadinha assim, lá dentro de você com você mesmo, será que você ia? Arriscar sua própria vida? A vida que esses homens tiveram foi muito sofrida. Se você vai ler as cartas de Paulo e ver em 2 Coríntios capítulo 9, o que Paulo dizia em açoite, em prisão, em cadeias, em naufrágio, em tristeza, em angústia, em aflição, e eles não desistiam. O que esse povo viu que eu ainda não vi? O que fez com que eles vissem o que eu não vi? Aí você fala: não, mas eles falaram com Jesus face a face, eles tiveram contato com a pessoa de Jesus. Mas depois da pessoa de Jesus, muitos outros homens morreram. Eu tive em Roma, no Coliseu, onde ele jogava os cristãos, e feras comia eles, devorava eles vivos dentro do Coliseu. Eu tive lá observando tudo e vendo como é que era a história da igreja primitiva. Eles eram jogados na arena só por confessar que era de Jesus. O que aquela geração viu que a nossa geração ainda não viu? O que esse povo viu de tão poderoso que fez eles renunciarem à própria vida? Quem gostaria de ver isso? Pode levantar a mão mais alto se você gostaria de ver isso. O que eles viram? O que eles sentiram? O que tinha no coração daqueles homens, a ponto de renunciar suas casas, suas famílias, porque eles entravam, eles derrubavam casas, famílias, eles pegavam os filhos, eles brincavam na ponta da espada com as crianças daquelas famílias cristãs. Eu tive num lugar também na Europa, onde era o lugar do martírio dos cristãos, onde eu vi pela primeira vez a guilhotina. Eu vi a cadeira de prego, eu vi os instrumentos que eles usavam para sacrificar os cristãos. E aqui em praça pública, eles desciam um homem numa estaca, e a estaca penetrava embaixo nele e saía na garganta dele. Eu vi as estacas lá ainda, até guardado no museu. A cadeira que eles prendiam as pessoas e amarrava algemas nos tornozelos, ia torcendo algo até despedaçar a pessoa no meio. Eu vi isso no museu, numa cidade que eu não me lembro o lugar,
na Europa, que eles faziam isso com os cristãos, e eu fiquei perguntando o que eles viram. O que será que eles viram que eu não vi? O que será que fez que homens entregassem a sua própria vida e gastassem a sua vida inteira e fosse sujeito à morte? O que eles viram? Será que o que eles viram está disposto para mim no dia de hoje ver também? Será que o que eles viram é tão impactante que faz acontecer uma renúncia na vida desses homens? E eu vejo um evangelho hoje de pessoas que querem se dar bem. Eu vejo um evangelho hoje de pessoas que querem resolver o meu problema. Eu vou orar para resolver o meu problema. Eu vou na igreja para resolver o meu problema. Eu vou ler a Bíblia porque eu quero que Deus me abençoe para resolver meus problemas. Eu vejo um evangelho desse jeito. Eu vejo um evangelho aquele evangelho de salva a ti mesmo. Quando Jesus diz para Pedro que ia morrer, Pedro diz: mestre, de maneira nenhuma o senhor vai fazer isso. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Pedro disse para Jesus: salva a ti mesmo. E Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele não entendia o que era salvação. Ele achava que salvação era Jesus ter um reino na terra, estabelecer uma justiça na terra, aglomerar pessoas, ser um grande político influenciador. Eles achavam que era isso. E quando ele foi falar para Jesus: salva-te a ti mesmo, foi quando Jesus falou para ele que ia morrer. E ele queria que ele salvasse ele mesmo. Então o evangelho de salva-te a ti mesmo, ele não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é de morre a ti mesmo. Jesus disse que cada um deve tomar a sua cruz e seguir. Não tem problema você usar uma cruz no pescoço, desde que você coloque a sua foto nela, para que todo mundo saiba que você é um crucificado com Cristo, que você é um ressuscitado com Cristo. Mas a maior parte das pessoas, amados, eles não querem enfrentar a sexta-feira, eles já querem o domingo. Jesus enfrentou a sexta-feira na cruz para ter o domingo. E nós não queremos enfrentar a sexta-feira, a crucificação das nossas vontades, a crucificação da nossa alma, a crucificação do meu eu quero. Nós não conseguimos crucificar esse eu quero para ressuscitar no domingo. Jesus morreu no domingo, morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Antes de você passar pela sexta-feira, você não vai conseguir encontrar o domingo. Aí você não é ressurreto ainda. Aí você está vivendo por 100 anos. Foi isso que eles viram. Eles viram o mestre dele morrer na sexta-feira, viu ele ser guardado num túmulo no sábado, e viu guardado na sexta, viu ele sendo guardado na frente do túmulo no sábado, e no domingo eles comeram e viram ele ressuscitado. E eles pegaram aquilo como exemplo. Nós precisamos morrer na sexta. Por que morrer na sexta? Porque Deus criou o homem no sexto dia, no sexto dia. Porque Ele é o 7. Ele fez o homem para andar junto com Ele, para andar nele. Então, no sexto dia, na sexta-feira, Jesus morreu. No sábado ele ficou guardado dentro do túmulo, e no domingo ele ressuscitou. E aqueles homens, o que eles viram? Eles viram que eles também tinham que morrer para as suas vontades, porque viu um Deus vestido num corpo de homem, morrer pelas suas vontades, por todo sentimento. Eles viram ele morrer, eles viram ele ser sepultado, e eles viram ele ser ressuscitado. E eles comeram com ele. E eles viram o seguinte: se isso aconteceu com ele, pode acontecer com nós também. Nós podemos viver uma vida de ressurreição, uma vida ressurreta, uma vida onde nós não temos mais querer. E Paulo viveu tanto isso que ele diz assim: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Na vida que eu vivo agora, eu vivo no Filho de Deus. Eu digo que o homem é espiritual quando você ouve da boca dele tudo que ele fala, ou a mulher espiritual, tudo que ele fala é para a eternidade. Tudo que ela fala é para a eternidade. Todos os planos não é para salvar a si mesmo. Tem muitos pastores em cima de púlpitos salvando a si mesmo. Tem muitos líderes em cima de púlpitos salvando a si mesmo, fazendo simplesmente um trabalho, simplesmente uma ocupação, que não vai dar em nada. Eles não vão ver esse motivo pelo qual os discípulos entregaram a vida deles. Abra sua Bíblia comigo, deixa eu ler isso aqui com você. Evangelho de João, no capítulo 13. Jesus está falando assim para os seus discípulos. As últimas palavras dele. Evangelho de João, capítulo 13, verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. E o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também, agora, para que onde eu vou, vós não podeis ir. Agora separa comigo para nós entendermos esse versículo. Jesus falou para os judeus, aonde eu vou, vocês não podem ir. E Jesus está falando para os discípulos que ele chamou, para onde eu vou, vocês não podem ir. E eu fiquei pensando, que lugar que ele foi, que os outros não podiam ir. Os judeus não podiam ir, os discípulos dele não podiam ir. Que lugar que era esse? O lugar de tomar o castigo pela humanidade. O lugar de tomar sobre si a enfermidade de todos. O lugar de tomar a pobreza. O lugar de tomar a angústia, tomar o medo, tomar o tormento, tomar as aflições. O lugar de tomar o pecado. Os judeus não podiam ir nesse lugar. Os discípulos não podiam ir nesse lugar. Somente o Filho de Deus podia ir nesse lugar, que é a crucificação. Porque você não compara a crucificação dos dois soldados com a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus foi totalmente diferente de qualquer crucificação. Porque os dois soldados, eles queriam descer da cruz. Jesus queria subir para a cruz. Os dois ladrões, eles queriam descer da cruz. E Jesus queria subir para a cruz, no seu lugar e no meu. Um dos ladrões disse, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo e salva nós também. Então os ladrões estavam lá crucificados, porque eles não tinham opção. Eles eram malfeitores, eles não tinham opção, mas Jesus tinha a opção de não ir para a cruz. Ele era Deus e continuava sendo Deus, mas ele despojou de todo o seu poder. Ele colocou o poder dele num lugar e subiu e falou, eu aceito ser sacrificado, eu aceito pagar o preço, eu aceito beber esse cálice que ninguém pode beber. E quando ele subiu para aquela cruz, ele não foi preso, ele se deixou prender. Ele não foi morto, ele se deixou ser morto, porque ele tinha poder contra a morte. Estava lá em cima daquela cruz um todo-poderoso, um criador do céu e da terra, um que manda fechar e manda abrir, um que faz e ninguém desfaz. Estava um homem lá naquela cruz que quebrou a lei da gravidade, que andou sobre o mar. Estava um homem naquela cruz que quebrou a lei da morte. A morte tinha matado um homem há 4 dias. Ele falou, sai daí, vem para cá. Ele tinha esse poder. Quando ele andou sobre as águas, ele estava mostrando que o mar é maior que a terra. Eu ando em cima do maior porque eu sou maior que o mar. Você entende isso? Para mostrar, mar, que eu sou maior que você, eu ando por cima de você.
para mostrar a morte que eu mando em você, ele disse na porta do túmulo de Lázaro, para que todos saibam quem sou eu. Lázaro, sai daí. E Lázaro saiu. Ele manifestou quem ele era, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E alguém acha que Jesus foi preso naquela cruz porque não dá conta de soltar. Alguém acha que Jesus levou 40 açoites porque ele não tinha opção. Ele tinha opção. Mas para pagar o seu pecado, para pagar o meu pecado, eu preciso entender que ele, tendo opção, ele, por livre e espontânea vontade, ele decidiu morrer. E você, querido, por livre e espontânea vontade, você decide ver o que os apóstolos viram, o que os profetas viram, o que homens gastaram a vida deles para pregar o Evangelho. Você decide ver isso, senão você vai ser simplesmente um mero cristão. Porque enquanto você não vê, você precisa enxergar isso. Você precisa enxergar o que vale a pena renunciar a tantas as coisas que você não consegue. A renúncia nas nossas vidas é quando nós vemos alguma coisa. Tem que ver algo muito grande. Não é algumas experiências com Deus só não. Você tem que enxergar alguma coisa. Os discípulos enxergaram alguma coisa. E disse, eu vi, eu entendi, e eu vou morrer pela causa se for o caso. É assim que Jesus está chamando cristãos. Ele falou, para onde eu vou, vocês não podem ir. Os judeus não podem, vocês não podem, ninguém pode, porque vocês não têm o que oferecer. Eu tenho o que oferecer, eu tenho liberdade para oferecer, eu tenho paz para oferecer, eu tenho saúde para oferecer, eu tenho sossego para oferecer, eu tenho o poder para oferecer, e até o poder eu sacrifico ele para oferecer. Mas nós, o que nós temos para oferecer? Nós não temos nada para oferecer. Eles tinham, Jesus tinha para oferecer, ele tinha liberdade para oferecer, então ele deu a liberdade dele em troca da sua prisão. Ele se fez preso para que você fosse livre. Ele se fez enfermo para você ser sarado. Ele deu o que ele tinha em troca, comprando para você. Ele foi a moeda de compra para comprar para você e para mim tudo que nós precisamos. Isso nós só precisamos entender isso. Aí quando você começa a entender que ele te ama desse tanto, sabe o que acontece? Você começa a enxergar. E você começa a fazer renúncias. Você começa a renunciar a algumas coisas. Você começa a renunciar às suas ideias. Queridos, não é pelo quanto que você ora, não é pelo tanto que você ora, não é pelo quanto você vem na igreja, não é pelo seu dízimo, não é por nada que você faz, não, é parte daqui de dentro, é do coração. Como é que é o seu coração? Isaías 58, ele diz assim, não rasga as vossas vestes, rasga o vosso coração. Nós só vamos experimentar isso a partir do momento que nós decidimos rasgar o nosso coração para enxergar o que Ele pagou para nós naquela cruz. Ele não pagou 100 anos não, querido, 100 anos é muito pouco. 100 anos é muito pouco, porque se você olhar para trás de você, existe uma eternidade atrás de você. Você veio, da onde você vem? Você vem de uma eternidade para trás, para uma eternidade para frente. E tudo isso aqui se cumpriu. Se você descobrisse o modelo, você faria? Se você descobrisse a chavezinha para entrar nesse lugar, dentro do coração de Deus, assim, para entender, até pelo que você vê aqui, por que Deus escolheu você? Por que você está vivo? Por que você passou por perigo de morte e não morreu? Se você analisar e você ver por que você está aqui, você é muito especial. Você pode até não entender, mas você é muito especial. Nós somos muito especiais. Mas muito mesmo. Vencedores desde o primeiro. A primeira competição que você teve, você venceu 600 milhões de espermatozoides, você venceu e deixou para trás. O que vai vencer você? O que vai derrotar você? Se você já foi vencedor desde lá de trás, é só uma questão de entendimento. É só começar a entender para que você veio, por que você está aqui. Por que você foi escolhido dele? Por que você tem uma impressão digital que ninguém tem igual?
As suas marcas são diferenciadas. Tudo que você tem é diferenciado, não tem um outro você não. Você é exclusividade. E ele disse em Isaías 43 que você é exclusividade particular dele. Que ele te formou no ventre da sua mãe. Então só precisa uma coisa: descobrir quem eu sou. Os discípulos descobriram o amor de Deus por eles. Quando eles viram Jesus passar e falou: vem, sabe o que foi que chamou eles? O amor chamou eles. E quando o amor te chama, você não aguenta, você derrete em cima do amor. O amor de Deus é o segredo de todos os segredos. Os discípulos descobriram o segredo. E deixou barco, deixou rede, deixou tudo para trás. E foi seguindo Jesus. Quando você vai descobrindo esse amor de Deus, você vai deixando coisas para trás. Coisas como angústia, coisas como querer resolver sua própria vida, que é muito difícil resolver sua vida. Você não dá conta não. Você tentou há quantos anos? Não deu conta de resolver? Está na hora de você deixá-lo na mão de quem dá conta. Mas para deixar na mão de quem dá conta, você precisa seguir Ele. O que é seguir Jesus hoje? Relacionamento, intimidade, parar com a barganha. Eu vou orar agora, porque se eu orar agora eu sei que vai acontecer isso e aquilo e aquilo. Então eu oro. A oração para mim é uma moeda de troca. O congregar é uma moeda de troca. Vir à igreja é uma moeda de troca. Tudo que eu faço é uma moeda de troca, nunca uma moeda de gratidão. Você tem duas moedas na mão para falar com Deus, uma de troca e uma de gratidão. Qual que você usa mais? Se for de gratidão, faz uma coisa só, faz um teste com você mesmo. Tira um minuto para fazer uma oração e você escreve a sua oração. Você fica de um lado da mesa e escreve a oração, e depois você fica do outro lado da mesa e recebe a oração para você responder ela. Vê se você responde. A gente não sabe nem orar. A gente acha que a gente está lidando com Deus menino. A gente acha que a gente está lidando com Deus que qualquer coisa Ele aceita. Não, eu vou orar um Pai Nosso, Ele aceita. Eu vou ler a Bíblia 5 minutos, Ele aceita. Então tudo que eu faço em termos de barganha. Isso é menino que faz isso. Menino faz tudo em troca de barganha. Estuda que eu te dou uma bicicleta. Então ele estuda. Varra a casa que eu te dou dinheiro para você levar para a escola. Menino é assim, ele quer fazer com você tudo é barganha. Ele não chega no pai e vem dar um abraço e um beijo no pai, porque o pai é pai não. Ele tem uma carta na manga. Por isso que Deus falou assim, ó, Jesus falou, quando vocês quiserem falar com ele, vocês falam assim, ó, Pai nosso que está no céu. Chama ele de pai. Porque só pai vai entender quem é Deus, só quem é pai. Pai não tem nenhum interesse no filho. Pai não quer que os filhos tratem deles quando ele estiver velhinho. Pai não quer nada disso não. Pai não quer que o filho se forma para manter a casa e a despesa dele. Pai não está esperando nada disso não. Pai quer ver os filhos bem só para ele se gloriar. Ele mora numa casinha de sapé, mas o filho dele é doutor. Ele fala, meu filho é doutor. E Deus manda nós chamar ele de pai. Por quê? Porque ele quer um relacionamento. Então vamos continuar aqui vendo o que os discípulos viram a ponto de dar as suas vidas. Filhinhos, verso 33, vamos ler de novo. Filhinhos, ainda por um pouco e estou convosco. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também, agora, para onde eu vou, não podeis ir. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Aqui parece que Jesus mudou do assunto, né? Ele fala assim, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu vou beber o cálice da morte, eu vou tomar sobre si as enfermidades, eu vou ser sacrificado, vocês não podem ir. Mas enquanto vocês não podem ir para esse lugar, amai-vos uns aos outros. Que mandamento, hein? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. Assim também devereis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você consegue amar? Que amor é esse?
A gente quer amar a gente que tem gente que não dá para amar, né? A gente quer amar a gente que tem gente que não dá para amar. Não dá para se entregar. Se nós não conseguimos entregar o nosso coração para amar alguém, a gente consegue amar alguém que nos faz o bem. Alguém que concorda comigo. Aí eu consigo amar. Mas alguém que não concorda comigo, alguém que não quer o meu bem, como é que eu amo uma pessoa dessa? Perguntou-lhe Simão: Senhor, para onde vais? Eu não quero esse assunto de amar uns aos outros, eu quero saber para onde o senhor vai. Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirá. Eita! Mais tarde você vai me seguir. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Jesus respondeu: tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que de modo algum cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Aqui pegou. Por que Jesus não falou 10 vezes? Por que ele não falou 2? Por que ele não falou 1? Por que ele não falou 100 vezes? Especificamente, ele disse 3 vezes. Porque o homem é composto de 3 partes. O homem é composto de corpo, o homem é composto de alma e o homem é composto de espírito. Assim é composto o homem natural. O homem natural é composto de uma alma, de um corpo, de uma alma e de um espírito. O homem natural é composto de carne, sentimentos e emoções, que é alma, e espírito, que é morto, espírito morto. Até que ele, enquanto ele não nascer de novo, ele é um homem sanguinário, ele mata o próximo, ele faz tantas atrocidades. Ele é quase como um animal irracional, porque tem dentro dele ele só tem uma alma viva. E ele é o pior de todos os seres viventes. Os seres que matam a sua própria espécie. Os seres que destroem a sua própria espécie é o homem. Você não vê numa matilha de lobo, os lobos destruindo um ao outro. Eles são organizados. Você não vê no grupo dos leões, eles destruindo um ao outro. Eles são organizados. Eles têm as brigas deles, mas não destroem um ao outro. Mas o homem não. O homem destrói um ao outro, o homem mata um ao outro, porque o espírito que está dentro desse homem está morto, porque ele é um corpo que tem uma alma e um espírito morto. Mas quando esse espírito que está morto nasce de novo, recebe a vida de Deus, recebe o que os discípulos receberam e entregaram as suas vidas por Jesus, você pode ver que aqui o homem, enquanto está natural, ele vai negar Jesus. Pedro, enquanto está natural, Jesus está falando assim: olha, você não consegue morrer comigo. Ele falou: eu estou pronto para morrer com o Senhor. Porque ele teve só na alma dele um sentimento do que era o amor de Deus. Só a alma dele identificou que Deus era bom. Mas na hora do vamos pegar para valer mesmo, Jesus disse: você vai me negar. O difícil é que essa pregação você acha que não é com você, né? E ela é com você, almático, que vive na alma, que dá uma oração a Deus achando que é uma moeda de troca, que não se converte nunca. Você nunca deixa Deus entrar no teu coração como deveria. Por isso que a sua vida não muda nunca. Por isso que nada muda para você. Tendo um Deus tão bom e dizendo que Ele é seu Deus tão bom, e a sua vida não muda nunca. Passa 10 anos, 20 anos, e você está vivendo a mesma história, a mesma condição. Será que não caiu a ficha ainda que você está errado? Será que o que você defende com unhas e dentes, que você fala que é vida em Deus, será que não é será que é vida em Deus? Eu estou falando porque tem alguém nos ouvindo.
E alguém querendo justificar-se a si mesmo. Alguém que ora, alguém que jejua, alguém que lê Bíblia, alguém que sabe a Bíblia inteira, alguém que sabe tudo, mas a vida está destruída, está uma terrível catástrofe. Por que será? É porque essa pessoa está relacionando com Jesus Cristo no âmbito da alma, sentimento e emoções. Você não dá espaço para entrar mais profundo. Eu posso explicar isso para você como é que funciona. E eu tenho certeza que se você quiser prestar atenção, eu vou te ensinar o mais profundo aqui agora. Você aguenta aí? O primeiro que nasce, o seu primeiro eu não é carne e nem alma. O seu primeiro eu é espírito. E eu vou te contar como é que funciona. Quando Deus decidiu que você viria ao mundo, a primeira coisa que Deus colocou lá dentro do ventre da sua mãe foi o seu espírito. Ah, pastor, eu sou vítima de um aborto, eu sou vítima de um estupro. Uai, porque você é vítima do estupro, você pode dar errado? Uai, pode dar certo, é vítima de um estupro, e daí? Não está vivo? Deus não decidiu viver? Ah, porque eu fui vítima do estupro, eu não posso ser um vencedor? Porque eu fui vítima de um marido agressivo, você não pode ser uma boa mãe? O espírito vem primeiro e habita no ventre da mulher. E aí entra a carne, entra a alma. Primeiro, é aquela... Deixa eu falar assim para você entender. Quem já viu um caroço de feijão nascer? Já viu? Da onde sai aquele pezinho do meio do caroço de feijão? Faz essa experiência na sua casa, põe um caroço de feijão lá para você ver, que no centro do caroço de feijão tem algo que você não vê. Mas quando o que está no centro começa a dar vida, parece que ele tem uma vida particular, que a primeira coisa que ele faz, ele parte o caroço de feijão no meio, não é assim? Então a vida, a verdadeira vida, não vem da carne do caroço de feijão. Ela vem do núcleo do centro do caroço de feijão. Esse é o seu espírito. Então o homem natural, esse homem terrível que nós falamos agora, ele tem um corpo, uma alma e um espírito morto. Quando Jesus vem para dentro de você, quando ele morreu na cruz, e você aceitou ele veio para dentro do seu espírito, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chegou dentro do seu espírito, fez assim, acordou você. Lembra da história da Branca de Neve? Ela comeu a maçã e morreu. O príncipe veio e beijou ela, ela viveu. Seu príncipe beijou você. Jesus Cristo de Nazaré. E aí você viveu. Por isso que Pedro falou assim, estou pronto para ir com o senhor até para morrer. Ele falou, você não nasceu de novo. Você só teve uma experiência comigo 3 anos, 6 meses, você não tem um espírito dentro de você. Você não nasceu de novo. Você não tem uma nova natureza. Você não opera pela nova natureza. Então você vai me negar 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque ele ia negar no corpo, na alma e no espírito. Ele negou 3 vezes Jesus. Ele negou no corpo, na alma e no espírito. Quando Jesus ressuscitou e foi falar com ele, Jesus disse para ele 3 vezes: tu me ama, Pedro? Sim, te amo. Apacenta os meus cordeiros. Tu me ama, Pedro? Sim, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro? Sim, te amo. Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, eu estou mandando você apacentar minhas ovelhas, porque daqui a pouquinho você vai receber a vida dentro do seu espírito, Pedro. Aí você vai morrer por mim. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como é que está o seu espírito? Você identifica ele dentro de você? Eu vou te falar o que é carne. A carne, ela comunica com você. A sua carne, aqui, quem gostaria de sair daqui agora e comer uma pizza daquela bem gostosa, top? Um copão de suco, uma Coca-Cola, um refrigerante. Você gostaria de sair daqui e comer? Tá, sua carne. A sua carne sente que tem necessidade. A sua alma identifica a necessidade. Aí você pode aprender o seguinte. Quem gostaria de comer a pizza aqui, levanta a mão. Quem gostaria de ir lá comer um japonês? Levanta a mão, aquela comida japonesa. Peixe cru.
Pouco já gosta, né? A sua alma identificou que você gosta mais de pizza do que de comida japonesa, de japonês. Quem gostaria de comer uma feijoada agora? Sair daqui e comer uma feijoada. Está vendo? A sua alma identifica com alguma coisa diferente da outra. A sua alma que identifica que você pensou na comida japonesa, você pensou na pizza, você pensou no McDonald's. Quem gostaria de passar lá no McDonald's agora e comprar um, dois, o jovem todinho. Dois, passar no McDonald's, comprar um sanduichão daquele lá. Você sabe o que acontece? A sua barriga não está cheia, a sua carne não está cheia. Porque quando você pensa em comida, dá vontade de comer. Você pensou em comida, a carne está vazia, a alma logo identifica a alma cheia. Eu quero comer. E quando eu quero comer, você começa a decidir na alma o que a sua carne está precisando. Você já viu aquelas mulheres que ficam grávidas e têm vontade de comer limão? Desejo de comer limão? Você sabe por que é o desejo? É porque o organismo está precisando de vitamina C. Então dá desejo de comer, chupar limão, comer manga verde, comer tudo que tem aquela substância. O organismo começa a caçar aquela substância. Isso é a alma conversando com você. E o seu espírito? O seu espírito é esse que você tem vontade de relacionar com Deus, vontade de relacionar com um pai, vontade de relacionar com seu filho, vontade de você relacionar com a palavra, vontade de você praticar a palavra, vontade de querer amar seus inimigos e não dar conta, mas Deus ajuda você, vontade de fazer muita coisa boa, mesmo que você mesmo que você não dá conta, mas você tem vontade. Tem gente que tem vontade de contribuir milhões para a obra de Deus, tem vontade. O dia que isso passar da vontade e for uma verdade do teu espírito, os milhões vai vir. Porque você não é um corpo que tem uma alma e tem um espírito. Você é um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Então, dentro de você é assim, tem o seu espírito e o Espírito Santo habita dentro do seu espírito. Você que nasceu de novo. E o seu espírito habita dentro da sua alma. E a sua alma habita dentro do seu corpo. Então você é um espírito que tem uma alma e uma alma que tem um corpo. Então você é um espírito vivo, fazendo a alma e a carne viver para Deus. Por isso que Pedro falou, não, já está bom, 3 anos e 6 meses que eu fiquei com o Senhor, estou pronto para morrer com o Senhor. Ele falou assim, essa noite você vai me negar 3 vezes. Só que depois que ele recebeu o Espírito Santo, você viu que eu voltei, né? O cinegrafista não acompanhou, eu voltei. Você viu que Pedro, antes de receber o Espírito Santo, antes de ser vivificado, ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele enfrentou quem matou Jesus. E falou, vocês crucificaram o Senhor da glória. Eles falaram para eles assim, ó, você não vai pregar mais nesse nome. E ele falou, vou pregar. Eu vou pregar. Vocês podem me matar. Pegaram ele, prenderam ele, bateram nele, jogaram na prisão. Você não vai falar nesse nome mais. Eu vou falar. Nada mais parou ele. Porque ele era um espírito que habitava numa alma e tinha um corpo. Ele não era um corpo que habitava numa alma e tinha um espírito. Qual que é a receita para a tua vida? Refaz o caminho de volta da sua vida espiritual. Analisa quem é você. Analisa se você está vivendo uma vida espiritual. Analisa se você está com apetite espiritual. Eu vou contar isso aqui agora e vou terminar. Eu tenho um filho que tem 1,96 m de altura. Dava gosto de ver aquele menino comer. Ele pegava 4 bauru, fazia na sanduicheirinha, ele colocava 4 bauru, 2 litros de Coca-Cola em cima da mesa e traçava aquilo numa pegada. Antes de dormir, fino igual um palito. E eu olhava aquilo lá e um dia eu estava vendo ele comer, o Espírito Santo falou para mim assim,
O dia que você tiver apetite espiritual igual ele tem carnal, naquele dia, você vai me conhecer. E eu descobri que eu não tinha muito apetite, eu estava doente espiritualmente, porque eu não tinha muito apetite. Eu não tinha apetite de ler a Bíblia, eu não tinha apetite de falar com Deus, eu não tinha apetite de orar em línguas, eu não tinha apetite de jejuar, eu não tinha apetite. Eu estava sem apetite, eu estava fazendo na marra. Sabe o que é comer na marra? Você já teve doente assim que você tem que comer na marra? Você fala, eu tive que empurrar a comida. Eu vinha na igreja empurrado, sabe? Estava tão doente espiritualmente que para vir na igreja só vinha se fosse um câncer trazendo junto. Empurrado por um câncer, empurrado por um problema insolúvel, empurrado por alguma coisa, porque estava tão doente que tinha que ser carregado. O SAMU do diabo para levar as pessoas para Deus, porque o diabo também faz papel bom, sabia? O diabo tem um SAMU para levar o povo para a igreja. Quando dá tudo errado lá no mundo, eles vêm para a igreja. Vem no SAMU do diabo. Vem rebentado, cansado, sobrecarregado. Aí o SAMU encosta lá, 66. O nome do SAMU do diabo é 66. Ele encosta lá na casa, pega aquele doente espiritual, e aí fala, agora tem que ir para a igreja, porque quando eu vou na igreja eu sinto um alívio tão grande, aí eu posso passar 15 dias mais na carne, depois quando a carne começa a me arrebentar de novo, eu volto de novo, então tem um SAMU prontinha, pronta entrega, eu ligo para o SAMU. Alguém disse para mim essa semana, pastor, eu quero que você vá lá em casa orar para minha irmã, ela está fazendo quimioterapia e está muito mal, está com câncer, e ela crê que se você for lá na casa dela, Jesus vai curar ela. Eu perguntei assim, ela não crê que se ela for lá na igreja, Jesus vai curar ela, não? Ah, mas ela está meio fraca. Eu falei, onde ela faz quimioterapia? Ela mora em Rondonópolis. Ela disse lá em Cuiabá. Eu falei, engraçado, para pegar um carro, para ir lá em Cuiabá, para levar ela, para tomar quimioterapia, você leva, mas para levar ela na igreja, que é algumas quadras da sua casa, você não leva, não vou orar para ela não. Eu falei, deixei. Uai, que folga é essa? A gente ainda tem que correr atrás ainda? Ah, mas você é pastor. Eu não sou pastor de preguiçoso. Eu não sou pastor de ovelha rebelde. Eu não sou pastor. Eu sou pastor de quem quer aprender, quem é ovelha. Ovelha obedece. Se eles pegam ela lá, levam lá na igreja, a responsabilidade era minha de orar por ela. Mas para mim ir lá na casa dela, nem fé para vir na igreja ela tinha, eu ia pegar que fé para me falar, ó Deus, cura essa mulher. E Deus fala assim, puxa filho, nem correr atrás ela não correu. Nem levantar, colocar ela, nem a família dela não quis pôr ela numa corda e arrebentar o teto da igreja para descer ela lá em cima na frente do púlpito, ninguém quis fazer isso. Aí a gente vai lá, ora, não acontece nada, aí fica, todo mundo já orou por mim. Quem que orou por você? Ó, fulano orou. É um tanto de orou. E aí eu falo, não vou ser mais um que vou orar por você não. Tinha um moço que me chamou na fazenda dele e falou assim, eu quero que você ore para minha lavoura. Falei, quantos pastores você já trouxe aqui? Uns 15. Choveu? Falei, não. Falei, também não vou orar não vai chover. Porque se falar no nome de Jesus, eu também vou falar no nome de Jesus, meu Jesus não é maior que o deles. Então eu não vou orar não. Ele ficou chateado, pôs o chapéu na cabeça e saiu pulando curva de nível comigo no carro dele. Só que ele chegou lá na casa dele, matou um novilho, pegou a picanha daquele novilho, colocou no espeto e falou, isso aqui vai ser do pastor Célio. Ninguém mexe nisso aqui não. Pôs a picanha e cortou aqui na minha casa, primeiro como as autoridades. Aí Deus falou para mim, agora porque Ele te honrou, você pode orar por Ele que eu vou fazer. Aí eu falei, quanto de chuva você quer na sua lavoura? Ele falou, pastor, se chover, hoje está bom. Eu falei, antes de eu sair da fazenda, a chuva cai. Não tinha uma nuvem no céu. Meu Deus, era domingo. E eu tinha que pregar. E era 78 quilômetros de Rondonópolis. E eu fiquei enrolando lá até que o relógio dava o tempo de eu tomar banho e só ir para a igreja. Quando eu saí da fazenda dele, arrumou uma nuvem, não sei de onde, eu sei de onde sim. Arrumou uma nuvem lá e a chuva caiu na fazenda dele. E eu chorei igual um doido. Deus me honrou por causa de uma picanha que ele fez. Então a gente precisa entender se a gente tem fé, se a gente está ativado no homem espiritual, ou se a gente está em modo avião para Deus. Para Deus você está em modo avião, ninguém fala com você e você não fala com Ele. Você está em modo avião ou como é que está? Você já levanta de manhã cedo captando o Wi-Fi do céu? De manhã cedo já pega a torre.
De manhã cedo você já mandou uma mensagem. De manhã cedo você já responde uma mensagem, já ouve uma mensagem, e já responde uma mensagem, e já vive dentro da mensagem, e você passa um dia inteiro na mensagem, né, querido? A mensagem do pai para o filho, esse elo de ligação. Isso é ser cristão, isso é ser crente. E quando os discípulos fizeram isso aqui, que Pedro disse, Jesus falou assim: olha, não turbe o coração de vocês não. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês na cruz. E lá na cruz ele preparou um lugar para você e para mim. Sabe qual lugar que ele preparou? Feito. Está feito. Agora eu vou mexer com você para nós terminar e fechar com chave de ouro. Se esses olhinhos que estão me olhando for um pouquinho mais espiritual do que vai acontecer uma revolução. Sai daqui hoje com uma decisão de ser um pouquinho mais espiritual. O que é ser mais espiritual? Custa você pegar um capítulo da Bíblia e colocar num fone de ouvido aqui, se ouvir ele amanhã. Custa você fazer uma oração hoje, hora de dormir, levantar sua mão para cima e agradecer a Deus por esse domingo maravilhoso? Custa você ser um pouquinho mais espiritual? Um pouquinho mais só um pouquinho. Só um pouquinho. É suficiente. Porque depois desse pouquinho você pega um gostinho, aí você vai mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Daqui a pouco você está numa alegria, você não sabe de onde vem a alegria. Daqui a pouco você está com a paz, você não sabe de onde vem a paz. O mundo está caindo, as pessoas vêm ansiosas para você, precisa acontecer, precisa fazer isso para onde? Você fala, para aí. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Fica no mundo não, anda dentro do reino. Você vai poder ajudar todas as pessoas que convivem junto com você, que estão desesperadas, entra ano e sai ano. O ano está terminando e eles estão do mesmo jeito. Então, se você for mais espiritual um pouquinho, você vai ajudar a sua família, seu filho, sua filha, seu genro, sua cunhada, seu parente, seu patrão, seus amigos de empresa. Se você for um pouquinho mais espiritual, um pouquinho mais só, será que até o próximo domingo nós podemos dizer que você é um pouco mais espiritual? Eu vou falar uma coisa para você. Domingo que vem eu vou estar mais espiritual do que hoje. Só que talvez você não dá conta. Você fala, pastor, eu tento orar, mas não consigo. Eu tento ler a Bíblia, não consigo. Eu preciso de uma força. Deus está aqui para fazer isso. Você quer ser mais espiritual um pouquinho e crê que Jesus pode fazer um milagre na sua vida de abrir o seu apetite. Fica de pé e eu vou orar para você. Põe a mão no seu coração assim. Eu vou pedir para você repetir algo. Para você decorar. Com seus olhos fechados, repete comigo assim. Repete. Não, todos. Até os da internet, repete com nós aí também. Se eu me tornar um pouquinho mais espiritual, vai ser tudo mais fácil. Vamos repetir? Se eu me tornar um pouquinho mais espiritual, vai ser tudo mais fácil. Vamos pela terceira e última vez? Agora bem alto. Se eu me tornar um pouquinho mais espiritual, vai ser tudo mais fácil. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos e filhas, os que estão aqui, os que estão conosco na internet. Que o teu poder, a tua glória, a tua graça esteja sobre a vida deles. Senhor, que o teu Espírito ajude nas fraquezas de cada um de nós aqui. Nós oramos que a unção do teu poder, da tua graça, a unção dessa palavra, possa estar tocando a vida dos seus filhos e aguçando um apetite espiritual. Nós oramos que quando chegarem em casa, eles já vão perceber que receberam esse apetite espiritual e glorificarão o teu nome, e exaltarão o teu nome, e dirão glórias ao teu nome por receber do teu Espírito a força para andar um passo a mais para dentro do reino espiritual, o qual o Senhor preparou para nós através do seu Filho naquela cruz, e nos enviou o teu Espírito para habitar em nós e fazer morada em nós,
e que onde o seu Filho já é glorificado em nós e através de nós. Por isso, ajude o Espírito Santo, ajude-os com seu poder e a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até. Olá! Hoje nós vamos te ensinar como fazer a sua contribuição através do nosso site e do nosso aplicativo. Primeiro passo: acesse o nosso site www.opescadorsaldataterra.com.br e clique na aba Doação. Escolha o valor que você deseja doar e logo em seguida é só preencher os campos com os dados solicitados. Após preencher todos os campos, basta colocar os dados do seu cartão e pronto! Para fazer a sua contribuição através do aplicativo, você deve primeiramente fazer o download na sua Play Store ou na Apple Store. Se você não é cadastrado, faça seu cadastro e vá na aba Contribuições e escolha a forma que você deseja fazer a sua contribuição, por boleto ou cartão. Preencher todos os campos e confirmar a sua contribuição. Existe outra forma de você contribuir, através do depósito ou transferência bancária. Essa contribuição está ajudando a salvar vidas.